Olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. A partir de agora, a gente oferece um conteúdo que com certeza vai trazer insights poderosos para você escolher melhor, viver melhor. Vamos nessa? Hoje, masculinidade saudável com o palestrante Fábio Manzoli. Fábio, bem-vindo ao Zencast. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho também com a minha história e com o meu trabalho. Para quem está nos acompanhando em áudio, o Fábio é um rapaz muito... Eu não deveria fazer audiodescrição assim, mas vou falar, um rapaz muito bonito, muito simpático, de barba, e ele está em um fundo repleto de verde, de natureza. Para você que está nos acompanhando em áudio e vídeo, né, você já vai conseguir reconhecer o cenário que eu estou mencionando aqui. Mas esse cenário nem sempre foi o mais comum, né, Fábio? Você saiu de um ambiente bem oposto para hoje estar nesse ambiente mais de natureza. Antes de passar a palavra para você, deixa eu só colocar todo mundo aqui na mesma página. O Fábio, gente, como eu disse, ele é palestrante, formado em administração de empresas pela AGV, trabalhou 12 anos no mercado corporativo, mas em 2014 começou a transição. Começou a transição profissional e aí passou a realizar então workshops de inteligência emocional para homens com foco na construção de uma masculinidade saudável. Ô, Fábio, como é que foi essa transição? O que te incomodou e o que você fez? Isabela, a minha transição, em 2014 eu pedi demissão do meu último emprego, embora para mim o ponto mais importante, né, onde começa realmente a transição dentro de mim, foi em 2009, quando eu comecei a buscar autoconhecimento, a fazer cursos relacionados ao desenvolvimento espiritual, a me conhecer, coisas relacionadas à meditação, à respiração, a yoga e a todo esse universo holístico. E, e aí, sim, eu vou contando durante o podcast, mas teve algum momento, Isabela, que eu percebi e eu verbalizei isso num relacionamento amoroso, que eu verbalizei assim: a minha vida é uma mentira. Né? Eu falei isso para uma antiga companheira, que foi quando eu percebi que eu era um cara muito bem visto pelo meu círculo social, no sentido de alguém feliz, de alguém bem resolvido, de alguém alegre, e estava sempre com um sorriso no rosto, mas dentro de mim, né, nessa caminhada do autoconhecimento, que é uma caminhada para dentro, eu comecei a perceber que eu tinha inúmeras questões que eu estava mascarando, com medo do que as Isabelas e os Fábios e etc. iriam pensar de mim se eu realmente começasse a falar a verdade, né? Se eu começasse a dizer os tantos anos que eu convivi com vontade de não viver, com pensamentos suicidas, com as angústias, melancolias, com tantas dores emocionais que eu simplesmente fui maquiando e mascarando, e aí teve algum momento que eu senti uma urgência em começar uma outra história com mais verdade. Eu acreditava, assim, vou te passar a palavra daqui a pouco de novo já, só para finalizar, eu acreditava que eu poderia encontrar, eu não tinha certeza, mas eu achava, eu intuía que poderia existir um caminho onde eu não sentisse necessidade de usar drogas, onde eu poderia, eventualmente, deixar os antidepressivos para trás, sem nenhum moralismo, tá? Caso alguém que esteja ouvindo use, porque tem muita gente que usa, e eu usei muito tempo remédios, né, esses remédios, né, para depressão, para ansiedade, etc. Mas eu sentia que poderia haver um caminho onde eu poderia largar tudo isso para trás e conseguir viver de uma forma, né, mais saudável, de uma forma mais feliz, mais plena, etc. E aí me joguei nesse tal do autoconhecimento. E aí, né, eu falo sempre pela minha história que as coisas elas vão acontecendo, é no gerúndio. Então aí, desde 2009 para cá, eu venho, né, me libertando de todos esses nós emocionais que começaram a ser criados em mim na minha primeira infância, né? E talvez a gente fale mais um pouquinho disso durante o podcast. E aí fiz essa transição por uma necessidade minha, de me trabalhar
emocionalmente e sexualmente, né? Tantos tabus, tantas questões, e que eu sigo realmente ainda trabalhando, né? Não me sinto, não é modéstia, não é falsa modéstia, eu não me sinto alguém curado. Enquanto homem que estou, cisgênero, heterossexual, me sinto, honestamente, bem acima da média hoje do que existe de padrão, mas definitivamente não me sinto curado e sigo fazendo meus trabalhos terapêuticos, né, buscando ajuda para trabalhar essas questões que ainda existem dentro de mim, mas hoje são muito mais leves. Uau, você trouxe aqui já pontos bem interessantes. Quando você fala minha vida é uma mentira, quantos anos você tinha quando você se deu conta disso? Essa frase eu verbalizei em janeiro de 2017, Isabela. 2016, 2017 foram anos onde a minha sensação, quando eu lembro, parece que eu estava embaixo de uma tempestade de insights. Então foi depois de trabalhos bem profundos, de retiros muito longos, com silêncio, com jejum. Eu realmente me joguei assim em processos de limpeza espirituais bem profundos, e esses 2 anos eu tive muitos insights, e um deles que foi importante e muito doloroso foi esse, que eu estava sempre numa mentira nesse sentido, de que eu não conhecia a felicidade, mas eu sempre me mostrava alguém feliz. Então, assim, Quantos anos resumidamente você foi tinha? isso. Eu estava com 37. 37. Muito bem. 37 para 38, foi bem nessa faixa. Tá. Outro dia nós conversamos aqui no Zencast com o Ricardo Cury, e ao conversar com o Ricardo, eu perguntei, cara, você precisa conhecer o Satyanata, porque é uma história muito parecida, e a mesma coisa agora acontece contigo. Né? 3 homens, então, passando aqui pelo Zencast, que viveram suas inquietações, e não se reconheciam naqueles lugares em que estavam, aparentemente muito bem sucedidos. O Fábio, chegou a acontecer algum episódio externo ou toda essa busca partiu de dentro para fora? Precisou acontecer alguma coisa de relacionada a negócios, dinheiro, pessoas fora ou não? Eu acho que teve um pouco das duas coisas, Isabela. Assim, externamente, eu tenho 43 anos hoje, então eu bati na trave com suicídio, né? Que foi um fato ali no comecinho dos anos 2000, quando eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, com o uso de drogas excessivo. E eu acho que o resto foi realmente esse autoconhecimento que comecei a perceber, como eu falei, né? Eu falei, cara, eu tenho muitas feridas, muitos traumas de infância que eu nunca mexi, que eu nunca cutuquei, que eu nunca abri, que os meus traumas de infância é muito o padrão do que os homens vivem. E aí foi isso, né? Eu comecei a remexer esses machucados para começar a trazer luz, né, para essas feridas, para começar a cicatrizar e curar. E aí, de 1 ano e meio para cá, isso é uma coisa para mim muito importante, porque eu tenho 43 anos. Eu falei disso hoje com uma pessoa muito próxima a mim, que de 1 ano e meio para cá eu sinto que eu estou vivendo um período bom, um período, sei lá, nota 7, com oscilações, né? Como o Satyanata fala que o autoconhecimento é uma senoide, né? Essa frase eu nunca vou esquecer. É uma subida, mas que tem altos e baixos. Então, nesse último 1 ano e meio, depois de muitos trabalhos, eu sinto que eu ando num período bom. E tenho altos e baixos, e tem momentos que ainda vem as questões. E o que eu acredito que tem mudado mais para mim, Isabela e os amigos que nos ouvem, é a forma como eu lido com as questões. Ao invés de fingir que não existe, ao invés de jogar embaixo do tapete, eu busco verbalizar, eu busco abrir, conversar, levar para terapia, enfim, né? Eu busco um outro caminho, que não é mais o caminho de ficar mascarando, né? Me reconheço muito na sua fala, Fábio, tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo também. Você menciona na sua história sensações de inadequação, vazio existencial, constantes crises de ansiedade, raiva e desequilíbrio emocional. Quem está nos acompanhando, que também se reconhece, pode começar com a autorresponsabilidade, buscando que tipo de ferramenta, na sua opinião? Para mim, as ferramentas que curam, e eu vou fazer um parênteses, que para mim, eu falei recentemente disso no meu Instagram,
que se algum dia eu sentir necessidade de usar medicação de novo, eu vou usar, não tenho mesmo preconceito moral. Para mim, os remédios foram importantes na minha vida, para me dar uma sustentação em momentos muito difíceis, mas o que eu acredito com relação à palavra cura, aí é um trabalho de ir para dentro, e aí para quem nos ouve, né, para mim é ou através da psicologia, ou no meu caso, que foi o que vem acontecendo mais, é através de terapias holísticas. E aí tem uma infinidade, né, Isabela? Desde meditações, desde práticas de respiração. O leque é muito grande hoje de possibilidades, de oportunidades que a gente tem desses trabalhos holísticos. Isso aí é o que realmente que vem transformando a minha vida, e recomendo mesmo, especialmente os homens, né, porque os homens geralmente tudo é mimimi, não quer ir atrás, acha que, né, que é coisa de mulher e etc. E hoje o que a gente vive na nossa sociedade, né, para quem a gente cresce ouvindo que o homem é o sexo forte, é o gênero forte, mas hoje 80% de quem tira a própria vida é homem, e tem um suicídio de homem a cada 50 segundos. E esse é um tema para mim importante, pela minha história com esse tema, e a segunda principal causa de morte, né? Para quem tem de 15 a 29 anos, sendo que a grande maioria é homem. Então, e os estudos mostram muito, e eu falo por mim, que essa estatística muito elevada de suicídio entre homens se relaciona com essa cultura que leva os homens, né? Na infância, a gente é muito reprimido emocionalmente, engole choro, engole o medo, tem que ser forte, tem que resolver. Tudo não tem, a gente não tem um convite para conseguir conviver com as questões emocionais, né? E normalizar isso na nossa vida social. Então, é isso que leva tantos homens a não suportarem mais viver desse jeito, porque realmente é demasiadamente desafiador conviver sempre guardando tudo dentro de si. Uma hora, com uma panela de pressão, a gente vai estourar. Ah, isso serve para homens e mulheres, mas como estamos no Novembro Azul, estamos dando esse recorte aqui especialmente para os homens. O Fábio, todo esse contexto que você mencionou, que nós já sabemos que é cultural, é o que forja a masculinidade tóxica quando a gente ouve, ou seja, é um homem que não só faz mal para o entorno, mas se faz mal. Primeiro para si, né? E isso, quando eu faço as minhas palestras ou quando eu dou os retiros e cursos, eu falo, eu não tenho culpa da forma que eu fui criado, e na minha infância, quando eu tinha lá 3, 4 anos, sim, eu fui uma vítima do que meu pai fez comigo, embora hoje, adulto que estou, e a palavra que você falou da autorresponsabilidade, aí eu tenho que chamar para ir atrás de ajuda, porque meu pai não pode, meu pai já fez o que ele sabia, o que ele podia, foi o que ele fez. Ele não vai resolver as minhas questões, e aí tem que ser eu, de falar, cara, é isso, eu preciso de ajuda, e vou atrás de ajuda. E a masculinidade tóxica, né, é importante lembrar que a gente não nasce tóxico, né? Teve algum momento da minha vida que eu era muito explosivo, Isabela, em relacionamento amoroso, muito explosivo, especialmente com ex-namoradas, mas também com as minhas irmãs, com a minha mãe. E teve um momento que foi muito importante, porque até esse momento eu achava que eu era assim, tipo assim, não tenho o que fazer. E aí teve um momento que me veio, cara, eu não nasci explosivo. Se eu não nasci explosivo, alguma coisa aconteceu que me fez me tornar um homem explosivo, mas se alguma coisa aconteceu e me fez virar um homem explosivo, eu posso conseguir resolver, porque eu não Sim. sou assim, né? E aí foi isso, né? Aí foi autoconhecimento, aí comecei a lembrar do meu pai, na minha infância, mandando eu engolir o choro com 3 anos de idade, segurando um chicote de cavalo, ameaçando a me bater, enfim, né? Que é o que acontece com tantos homens e que realmente destruiu minha vida. E hoje estou aqui, 40 anos depois, sigo ainda com efeitos dessas noites que meu pai me ameaçava me bater com esse chicote, que eu acho que eu não vou esquecer dessa cena jamais. Mas é possível mudar para os homens que nos ouvem, é possível. Eu falo para os homens, obviamente, que isso, como você falou, pode servir para mulheres também, mas os homens são um gargalo, né, Isabela? Assim, as mulheres estão muito na frente nessas buscas de liberdade, de se libertar, de mais amor, e os homens ainda muito fechadinhos, né, com medo.
Não, será que eu vou ser viadinho? Será que não sei o quê? Não, gente. O que tá em jogo, uma coisa que eu gosto de falar, não é se eu vou ser mais ou se eu sou mais homem ou se eu sou menos homem, porque isso não existe. O que está em jogo é o quanto eu consigo resgatar a minha capacidade de ser humano. É isso que está em jogo. Como eu posso resgatar a minha capacidade de ser humano? Outro dia eu ouvi uma frase do Fernando Gabas, que também já passou aqui conosco no Zencast, dizendo que sempre é tempo de mudar o passado, para recontar essa historinha que nós sempre contamos do nosso passado. Aí eu lembro de uma outra frase, mas é da música do Legião Urbana: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Você acredita, Fábio, que nos últimos tempos, né, nessas jornadas de autoconhecimento, e os voos voltaram. Então, esses dias eu viajei para algumas capitais e eu olhava todo mundo, né, os adultos, e eu tentava imaginar eles criança. Quando você fala a frase, a gente não nasce tóxico, a gente não nasce, né, com todas essas amarras como é que eu posso dizer, essas máscaras, ou seja, cabe a nós também, né? Então, buscarmos, ok, passado, obrigada, mas agora é minha responsabilidade. Concordo 100%, Isabela. E tem uma coisa que eu acho que é o budismo que fala, não sei porque não sou budista, mas que enquanto a gente não se resolver com os nossos pais, a gente vai ficar, acho que eles falam do samsara, né, nesse jogo de reencarna e reencarna. Então, eu falo do meu caso, né, não estou curado com meu pai, melhorou bastante, né, esse trabalho, esse me jogar no autoconhecimento, melhorou bastante a minha relação com meu pai, bem como com a minha mãe, e eu sigo nessa busca, porque primeiramente é por mim, e hoje eu sou um pai de Sim, gêmeos, eu tenho um casalzinho que tem 7 meses, um menino e uma menina que são gêmeos, então é por mim, e porque vai reverberar no quão bom eu posso ser um pai, ou um marido, um companheiro para minha mulher, né? Ou um profissional, um terapeuta, ou um palestrante. Então, é inicialmente por mim, mas isso reverbera em todas as minhas sim. relações, inclusive na parte profissional. Nossa, eu fico imaginando você sendo pai de um menino e uma menina. Que missão, hein, senhor Fábio? Não vai dar nem para falar sobre isso agora. Conta para nós quais são os estereótipos da masculinidade que afeta negativamente homens e mulheres. De quem que nós estamos falando? Essa heteronormatividade hegemônica, né, falando um pouco do lado dos homens, é o cara que só pode expressar raiva, é o único sentimento que a gente aprende que é do homem, porque no cinema tem sempre esses estereótipos, a gente não vê homem. Isso está mudando, né? Estou falando de um contexto, né, de mais de longo prazo, mas é sempre o homem durão, nunca tem um homem que é sensível. Se tem, é o gay, né? Não é um cara hétero. Então, resolve tudo na porrada. Para resumir, e é o cara que tem que estar sempre disposto sexualmente, não pode negar fogo. Eu me recordo da primeira vez, Isabela, que eu tive sem libido na minha vida, que foi na altura dos meus 23 anos. Eu fiquei sem nenhuma libido e eu cheguei a verbalizar para minha família: eu sou gay, porque na minha cabeça, se eu estava sem libido, é porque eu era um gay que estava ainda, né, entre aspas, dentro do armário, que não tinha me descoberto, porque para mim não existia um homem não ter libido. Então, se eu estava sem atração física e sexual por mulher, é porque eu era um gay, estava enrustido, né? E aí depois eu descobri que não, que é possível a gente ter também essa senoide, né? Que o Satya fala de momentos que a nossa energia sexual está mais alta, momentos que está mais baixa. Então, eu acho que para o homem é basicamente esse lado de se reprimir completamente as emoções daquilo que a gente entende que é frágil, que é estar vulnerável, e ao mesmo tempo essa coisa da prontidão sexual de não poder negar fogo. E as mulheres, o que para mim esse sistema traz para mulheres é é um não poder, é um não se permitir ter prazer sexual, né? Porque mulheres são muito, eu falo porque tenho 3 irmãs e porque já fiz muito trabalho com mulheres, que é essa coisa de crescer ouvindo que tem que fechar a perna, que, né, não pode, que, né, de algum lugar se relaciona com a mulher não poder ter prazer sexual, de ter que ser submissa ao homem, de ser inferior ao homem. Então, esse sistema, eu falo que a conta não fecha, porque as mulheres são criadas para não transarem com ninguém.
os homens são criados para transar com todo mundo. Todo mundo. Essa conta não fecha. Aí você traz a pornografia, é a cultura do estupro que está desenhada. Nossa, essa conversa ela vai tomando níveis assim, de profundidade que se nós pudéssemos, né, tivéssemos tempo, eu já daria uma desviada agora da conversa, mas vou voltar para a questão do Novembro Azul e dessa reconstrução da masculinidade saudável. Nos seus retiros, Fábio, que você faz com executivos e homens, posso chamar de homens de todos os gêneros? Todos os gêneros, todas as orientações, Né? geral. É isso mesmo. O que você tem percebido? Quais são as principais dificuldades e oportunidades? O que eu percebo, assim, dos homens que vêm, a maior parte dos homens que vêm para os meus trabalhos, para os retiros e cursos, workshops, etc., são homens que ou tomaram um pé na bunda e aí fala, putz, ferrou, perdi a companheira, ou é o cara que está na iminência de perder porque ele é explosivo, porque ele não consegue demonstrar afeto, ele não consegue ser carinhoso, né, que tem a ver com a cultura da repressão emocional, ou é o homem que tem disfunção erétil, que está viciado em pornografia, ou viciado em álcool, em drogas, né, que tem essas compulsões que também se relacionam, Isabela, com a repressão emocional, o que eu vejo junto com o outro terapeuta, que a gente facilita juntos esse trabalho, é que para a maioria dos homens, por exemplo, que tem questões com a sexualidade, seja de disfunção erétil, seja de um consumo viciado em pornografia, a raiz ainda é emocional, né? Essa dificuldade da gente sentir, da gente se conectar com as nossas próprias emoções, para que a gente possa se conectar emocionalmente, seja num relacionamento hétero, seja num relacionamento homoafetivo, né? A criação do homem é a mesma, né? Tanto dos homens, no geral, né? Tanto de homem que se descobre hétero depois, como do homem que se descobre gay, ou pan, ou bi, a criação é a mesma, porque esse problema que eu estou retratando aqui, ele começa lá com 2, 3 anos de idade. Ninguém sabe se vai ser hétero ou gay. Então, o cara que dá os cursos comigo é um homem gay. Ele fala, cara, é muito mais parecido os problemas dos homens héteros e dos homens gays do que a gente imagina. Por quê? Porque é tipo uma linha de produção. Você cria todos os homens da mesma forma, depois, quando eles crescem, eles vão se comportar de uma forma parecida. E aí, o que a gente ouve muito de mulheres? Homem é tudo igual. E, obviamente, que tem razão, né? Embora não seja igual, mas é muito parecido. Por quê? Porque a base de criação é a mesma. Sim. Ô, Fábio, e você comentou aqui alguns perfis, né? Que ou levaram o pé na bunda, ou estão quase, ou disfunção erétil e tal. Quando você falou da libido, eu me lembro que quando eu vivi um burnout, e numa entrevista o jornalista perguntou assim: você sentiu dificuldade em ter libido e tal? E depois eu fui estudar essa tal de libido que tem a ver com a vida e não só com relações sexuais. Então, libido pela vida. E existem as famosas crises dos 30, dos 40, dos 50, enfim. Isso é verdade em relação aos homens? Dependendo da idade, pode dar podem acontecer uns curtos-circuitos, assim, essas crises existenciais? Tem períodos fixos para acontecer ou não? Isabela, não sei te responder isso com certeza absoluta. Eu nunca tinha pensado nisso. O que eu acredito é que isso eu imagino que isso seja mais forte no universo das mulheres por conta da indústria da beleza, porque a mulher vai ficando mais velha, e aí é grisalha, e aí, sei lá, é ruga, e aí, né, a forma como é o nosso sistema hoje fala que essa mulher vai deixando de ser uma mulher atraente, uma mulher atrativa, porque vai envelhecendo, e para o homem é ao contrário, o cara grisalho, muitas vezes ele é charmoso, ele tem um charme a mais. Então, eu sinto que pega menos no universo dos homens, mas eu te falo por mim, quando eu estava perto dos 30 anos, me deu uma ansiedadezinha, nossa, né? Tipo, tô envelhecendo. Aí, beleza, eu vivi os 30 anos e falei, cara, acho que esse período foi bem melhor que o dos 20. Tava chegando, eu tô com 43, tava chegando perto dos 40, eu falei, caramba, agora realmente, né? Tipo, não dá nem para falar mais que eu sou um jovem adulto, agora já tô quase, né, indo lá para a terceira idade. E aí me deu de novo putz,
E hoje, com 43, me dá uma angustiazinha de falar, caramba, pô, em março eu faço 44, daqui a pouco eu tô mais perto dos 50, me dá uma angustiazinha, mas eu com 43, eu falo, cara, realmente está sendo o melhor período da minha vida. É, eu concordo. Ô, Fábio, eu tô rindo aqui e estava procurando duas idades aqui no computador. Por quê? Quando você compara agora o envelhecimento e o que isso reflete na masculinidade, eu assisti esse fim de semana o filme novo, gente, do George Clooney com a Julia Roberts. Chama Ingresso para o Paraíso. É muito interessante. Um filme bem suavezinho, daqueles que você precisa assistir para dar uma desopilada assim no fígado, sabe? E olha que curioso. Quando nós assistimos, eu e meu marido, nós olhamos os dois e o comentário foi: nossa, parece que ele envelheceu melhor do que ela. Ele com os vincos aqui, umas rugas, assim, profundas no rosto. E ela não, tá? Mas, no geral, esse foi o comentário. George Clooney tem 61 anos, Julia Roberts 55. Os dois estão lindos, percebe? Mas no nosso inconsciente, a análise, esse bate-pronto, nossa, que triste. Agora até eu me fiquei envergonhada. Você vê? É muito forte isso, né, cara? O que vocês mulheres carregam, né, de busca por uma perfeição incessante que nunca vai existir, de não Imagina. ter de não ter nenhuma, como é que chama aquelas marquinhas? Eu nem lembro, porque eu nunca liguei para essas coisas, mas é, desde varizes até celulite, até as ruguinhas, até pelos, etc. Eu não vivo isso, né? Mas eu falo, cara, isso deve ser muito pesado para as É pesado. mulheres, nesse sentido de caramba, quando eu envelhecer é como se eu fosse uma carta fora do baralho do mundo. É, Não tem mais o que fazer, não tem mais nada para mim. é. Então esse sistema inteiro tem que cair, né? É, quando você fala em Novembro Azul e masculinidade tóxica, eu gosto de ampliar esse discurso justamente para todos, né? Porque essa toxicidade está em todas as relações. Ô, Fábio, considerando aqui o nosso tempo, que está quase acabando, como você então estimula a masculinidade saudável para quem está nos ouvindo já começar a colocar isso em prática? Eu, tanto na minha vida pessoal, como no trabalho que eu faço, enfim, né, especialmente talvez nas mídias sociais, porque o meu trabalho no Instagram, ele começou quando eu comecei a me expor publicamente, né? Eu comecei a falar das minhas questões publicamente, porque eu não tinha dinheiro para fazer terapia. Eu falei, cara, ou eu falo ou eu vou morrer, né? Eu vou ficar maluco aqui, Uau! nesses loopings mentais, e comecei a me abrir no Instagram, de falar das coisas mais íntimas mesmo da minha vida. E hoje eu estimulo buscando normalizar aquilo que nunca deveria ter sido considerado anormal, que é que os homens sentem, né? Tipo, antes de homem, eu sou humano, e ser humano sente. E para mim, Isabela e todas as pessoas que nos ouvem, essa é a principal chave para eu ter deixado de ser um homem explosivo, para eu vir conseguindo evoluir na minha conexão emocional, no meu relacionamento amoroso, nas minhas relações íntimas, para ser menos mental, para ter mais conexão na hora H. Tudo isso tem a ver com o verbo sentir, porque enquanto eu não puder sentir medo, enquanto eu não puder sentir tristeza e chorar, enquanto eu não puder sentir angústia, na mesma proporção que eu não puder isso, eu não vou poder sentir amor, sentir. Falar e pensar é mais fácil, mas eu não vou poder sentir amor, eu não vou poder sentir felicidade, alegria, gratidão e os sentimentos que são agradáveis e que é o que a gente quer sentir. Então a gente tem que desbloquear, né, esse verbo e trazer ele para a nossa vida, para a gente se conectar de novo e para que a vida flua por nós. Para fechar essa fala, há uns 2 anos eu tive uma catarse de choro em São Paulo por questões familiares e no meio da catarse, que foi difícil, porque ainda é difícil para mim chorar, mas eu estava chorando mesmo, daquele jeito assim, sem... Eu consegui ultrapassar a chavezinha que segura o choro, e aí eu entrei mesmo numa catarse de choro, e num momento, no meio da catarse, eu lembro que me veio um pensamento: isso é a vida, assim eu me sinto vivo, porque eu sinto a vida fluindo dentro de mim. É como se
enquanto eu estiver só preso na mente, que mente, a vida não tem graça, a vida não tem brilho, a vida não tem cor. Então a gente tem que normalizar isso, a nossa relação com os nossos sentimentos e emoções, por nós, homens, e por todas as nossas relações. Nós temos que normalizar o que é visto como anormal. Isso. Fábio, para quem quer seguir te acompanhando nas redes, os seus cursos, enfim, quais são os caminhos? Instagram, masculinidade.saudável. É a única rede que eu alimento. Já dá bastante trabalho. Eu tenho 2 filhinhos que são minha prioridade, meu relacionamento. Então, é só pelo Instagram, gente. Então, ó, para vocês, homens que estão nos ouvindo e estão achando tudo isso bobagem, é para você mesmo, tá? E as mulheres que estão nos acompanhando, recomendem, então, a página do Fábio, além desse nosso podcast, para que, assim, o conteúdo chegue a mais corações. Fábio, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Isabela. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Se em algum momento quiserem conversar mais, podem contar comigo. Foi um prazer estar aqui. Microfone sempre aberto para você. E você que está nos acompanhando, obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.